E o Ministério dos Povos Indígenas do governo Lula firmou um acordo preliminar com o grupo Ambipar para a gestão de serviços em terras indígenas no Brasil. O documento foi assinado sem qualquer consulta pública, análise do Congresso ou processo de concorrência. O pré-contrato foi assinado em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial. O acordo, que abrange aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, propõe-se a oferecer capacitação técnica para resposta e desastres climáticos, reflorestamento de áreas degradadas, combate a incêndios florestais e implementação de projetos de bioeconomia e economia circular. Piotr, trocando em miúdos, o presidente Lula deu aí a um grupo, a maior, talvez multinacional brasileira, Ambipar, um grupo bilionário, permissão para explorar, para atuar em terras indígenas. Ali 1 milhão de quilômetros quadrados, a gente está falando de 14%, Sim, 14% do território nacional, certo? Sem nenhuma consulta ao Congresso. Olha a democracia, as instituições estão funcionando agora no governo Lula. Como é que você faz um acordo como esse? E outra, quem é o Ministério dos Povos Indígenas na fila do pão para ceder a uma empresa privada a atuação, seja ela qual for, numa área deste tamanho? Que fosse 1/5 dessa área, que fosse 1/10, 1/30avos, não importa. Isso tudo passa por prévia análise do Congresso Nacional. Nós estamos falando de território nacional. Nós já temos, por exemplo, eu vou usar uma expressão aqui, mas enfim, esse carnaval das ONGs atuando na Amazônia. O ex-deputado Aldo Rebelo, que conhece muito bem a área, está denunciando isso há muito tempo. A Marina Silva não fala nada. ONGs que atuam, por exemplo, numa determinada região onde a terra é fértil. Aí você tem um problema, porque o solo amazônico tem muita diferença ali. Onde está ruim, bom, aí isso aí deixa para os indígenas, para os ribeirinhos e tudo mais. E nós estamos falando de uma área de 14% da região mais cobiçada do planeta Terra. E o Ministério dos Povos Indígenas vai a Davos. Como é que o PT chamava assim? O Clubão dos Ricos, o Evento dos Ricos. Tanto que fez depois um paralelo aqui, tinha também um desses congressos. Como é que se chamava, Silvio? Que foi feito aqui no Brasil na época do Tarso Genro. O primeiro foi em Porto Alegre, Fórum Social. Fórum Econômico Social. Fórum Econômico Social, para, digamos, ser antítese ao Fórum Econômico Mundial. Agora, o governo Lula vai a Davos para ceder, de alguma maneira, a uma empresa privada a atuação numa área de 14% na região amazônica mais cobiçada do planeta, sem nenhuma consulta ao Congresso Nacional. Eu estou só esperando qual o ministro dos 11, ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai dar 48 horas? Não, tudo bem, vamos um pouquinho mais. 5 dias para o governo explicar o que aconteceu. O deputado Felipe Barros colocou nesse final de semana, ele comenta esse assunto de só estar esperando agora a volta do Congresso Nacional, que vai ter eleição agora no sábado, semana que vem espera-se que trabalhem, e que, obviamente, para pôr o Congresso nessa história. Já fez a denúncia nas redes sociais e é importante que, no mínimo, isso precisa ser investigado, porque do jeito que está, não pode ficar. Pois é, Silvio, porque, mais uma vez, o Congresso foi escanteado. O que é possível fazer o Congresso, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, em relação a esse acordo com a bilionária Ambipar? Começa convocando essas pessoas para audiências. Tem comissões temáticas. Aliás, o que não falta dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, mas sobretudo na Câmara dos Deputados, é comissão temática. Então, vamos começar com audiências, começar convidando essas pessoas. Há uma possibilidade de convocação, no caso até de ministros, mas o primeiro caminho é sempre um convite. Paula, talvez essa área da gestão de meio ambiente, terras indígenas, seja a grande fraude escancarada do governo Lula. É um governo capenga, um governo que já acabou ao cruzar a linha da metade do mandato, mas essa área é, sobretudo, uma fraude, porque a ministra dos povos originários, a ministra do meio ambiente, Marina Silva, elas não são vistas. O que elas estão fazendo em Brasília, ninguém sabe. A Marina só aparece a cada 4 anos porque é ano par de eleição e ela se candidata. Aliás, é deputada por São Paulo dessa vez, nessa gestão. Então, elas aparecem de vez em quando, elas não cuidam das áreas. Por exemplo, vamos falar de meio ambiente, o Brasil está pegando fogo e com recorde de desmatamento em todos os biomas, em todas as partes, do Cerrado à Mata Atlântica, ao Pantanal, à Amazônia, todas as partes, todas as regiões do Brasil. E a ministra Marina Silva não aparece, ela solta uma notinha de vez em quando, dizendo que a culpa é de São Pedro, que
que o Brasil tem um problema climático que começou em janeiro de 2023, até então não tinha, era culpa do presidente Jair Bolsonaro. Quando não, ela aparece semana passada numa raríssima, uma exceção para criticar o presidente americano Donald Trump, dizendo que o meio ambiente sofrerá as consequências da chegada do vilão Donald Trump. Esse pessoal precisava trabalhar, pelo menos para fazer jus à campanha, porque passaram a campanha inteira. Surgiu até racismo ambiental, racismo estrutural, eles falam sobre tudo, né? São os xiitas, os atores de Hollywood. Agora, simplesmente todo mundo sumiu. E com a questão indígena não é diferente. O Brasil tem mais terra do que índio e agora tudo entregue. Sabe Deus como isso será explorado, como você bem tratou, Paula.